Oi, o meu nome é Adriele. Eu estou gravando este vídeo para poder destrinchar um pouco sobre a redação do concurso para a formação de oficiais da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. A gente aqui vai tentar tirar algumas dúvidas e destrinchar um pouquinho sobre os pontos mais interessantes em relação à redação, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou apresentar aqui rapidinho um pouquinho sobre as informações gerais desse concurso. São 130 vagas, número total, sendo 100 destinadas ao curso de formação de oficial da PM e 30 destinadas ao Corpo de Bombeiros. Para realizar o concurso, é preciso apenas ter nível médio completo e idade entre 18 e 30 anos. E a prova será realizada dia 16 de fevereiro de 2025. 16 de fevereiro de 2025. Bom, algumas informações deste vídeo eu retirei do Diário Oficial, que foi publicado dia 29 de novembro de 2024. E esse Diário Oficial, ele está público, ele é de acesso livre, então qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu extraí do Diário Oficial, que eu achei muito interessante para a gente, foi isso aqui. Lembrando que a primeira etapa da prova, do concurso, consiste em prova objetiva, com algumas disciplinas, e a prova discursiva, a redação. Este vídeo aqui tem foco apenas na prova discursiva, na redação. E eu encontrei no Diário Oficial o seguinte trecho: a prova discursiva, redação, terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá de uma redação de uma questão dissertativa que versará sobre tema da realidade histórico-cultural contemporânea, em cuja redação o candidato deverá evidenciar o domínio de 5 aspectos da língua portuguesa, que são clareza, originalidade, individualidade de estilo, coesão e coerência. Então, o candidato deverá tratar, apresentar no seu texto esses 5 aspectos, né? Clareza, originalidade, individualidade de estilo, coesão e coerência. E eles adiantam aqui que o tema vai ser relacionado a um aspecto histórico-cultural contemporâneo. Então, pode ser relacionado a muitos temas, a muitos assuntos de uma forma geral, né? Por isso que é importante que o candidato treine muitos temas de diferentes eixos temáticos. E aqui eu pesquisei alguns temas que foram cobrados em provas anteriores. Na prova de 2020, da banca IBFC, foram cobrados 3 temas e geralmente ocorre isso. A prova apresenta 3 temas e o candidato deve escolher um desses temas para trabalhar. Tema 1: o excesso de imagens e sua relação com a realidade. O tema 2, a importância da arte na sociedade contemporânea. E tema 3, o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Já na prova de 2023, que teve como banca escolhida a FCC, foram apresentados outros 3 temas, né? Acontece isso muito de serem 3 temas e o candidato tem que escolher um desses para trabalhar no texto. E o tema 1 foi os desafios do SUS para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. Tema 2, a evasão escolar e a violência no Brasil. E o tema 3, o excesso de trabalho da justiça e a superlotação carcerária. E eu extraí também do Diário Oficial a grade que contém os aspectos que são avaliados na sua redação. A prova discursiva será avaliada em uma escala de 0 a 100 pontos, considerando os critérios indicados a seguir. Então, nós encontramos aqui os itens que são avaliados: a estrutura, o conteúdo, a expressão, a clareza, coesão e concisão. Esses são os itens observados que o corretor vai observar dentro do seu texto e cada um deles tem uma pontuação, né? Você observa que a estrutura ela pode alcançar até 25 pontos, o conteúdo 30
expressão 25 e a clareza, coesão e concisão, que é um item só dentro do barema, ele possui a pontuação máxima de 20, né? Você pode obter a pontuação máxima de 20. Então, você pode tanto zerar quanto atingir a nota máxima, que são 100 pontos dentro do texto. E aqui eu selecionei algumas outras informações importantes que eu encontrei dentro do Diário Oficial, né? E aqui são as informações. Vamos lá. Será considerado habilitado na prova discursiva redação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos, ou seja, para o candidato conseguir ser habilitado na prova, ele precisa pelo menos acertar 50 pontos da redação. A redação produzida pelo candidato não poderá conter menos de 20 linhas e nem ultrapassar o limite máximo de 30 linhas. Então, o candidato deve produzir um texto dissertativo argumentativo de, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas. Será atribuída nota 0 à prova de redação que foi escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade, na folha de redação definitiva, estiver em branco, ou seja, o candidato não escrever, não produzir o seu texto dentro da folha de redação definitiva, apresentar assinatura no campo do texto da produção, né? Você não pode se identificar dentro deste espaço, apresentar conteúdo diverso do tema escolhido pelo candidato, ou seja, você escolher um tema e fugir desse tema, né? Apresentar um texto sobre um tema não relacionado ao que você escolheu. Outros itens também que podem levar o seu texto a nota 0, né? Apresentar um texto considerado ilegível ou em forma de desenho, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras e palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa ou em idioma diverso do português. Ou seja, se você escrever, por exemplo, em inglês ou em espanhol, seu texto vai ser zerado, você vai obter a nota 0. Apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato, também vai zerar seu texto. Tiver extensão inferior ou superior ao mínimo e máximo de linhas estabelecidas, ou seja, se você produzir um texto até 19 linhas ou 31 linhas, o seu texto também pode ser zerado, né? Será zerado, como apresenta aqui no Diário Oficial, será zerado. Se for pré-fabricada, recortada, genérica ou comum a qualquer tema, ou também será zerado se não estiver escrita na folha de redação definitiva. Ou seja, se você escrever apenas na folha de rascunho e não colocá-la na folha de redação definitiva também, seu texto não será corrigido, você não vai obter a pontuação do texto, né? E aqui, para finalizar, eu selecionei algumas dicas para um bom desempenho no seu texto, na sua produção textual, que é a leitura constante. Você deve estar o tempo todo se informando sobre a atualidade, sobre assuntos de uma forma diversificada. Você precisa também conhecer o formato, a familiaridade com o tipo de redação, dissertativo, argumentativo. Você precisa conhecer a estrutura, né? Os aspectos que envolvem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E também você tem que treinar regularmente, praticar, escrever redações com frequência. E, caso você tenha interesse, eu faço as correções de textos de concurso, de Enem, de vestibulares diversos. E se você quiser entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar aqui alguns dos meus contatos. E se você quiser, é só a gente conversar pelo WhatsApp ou pelo Instagram e você verifica as minhas correções, o meu tipo de serviço de correção, que eu vendo pacotes, eu ofereço pacotes de correção, aí a gente conversa, você vê o que é melhor para você, e a gente caminha, a gente trilha esse caminho juntos, tá bom? Então é isso, bons estudos!